E aí, tudo bem? Esta é a quarta parte da série de evidências que se encaixam na hipótese de que Red é Catarina. Tem muita coisa para falar, então vamos direto ao ponto. Eu vou me ater aos episódios anteriores à sexta temporada, até a quinta. No episódio Lady Ambrosia, da terceira temporada número 14, tem duas coisas que eu quero ressaltar. A primeira é sobre o que aconteceu no dia do incêndio. Quando Liz, grávida, estava pensando em dar seu bebê para adoção, ela diz a Red que é mais fácil falar do que fazer. E pergunta a ele como sua própria mãe pôde fazer isso com ela. Red diz: seus pais se amavam muito, a Guerra Fria foi dura, foi muito difícil para o seu pai. Quando a União Soviética entrou em colapso, ele te tirou dela. Ela desistiu de tudo, sua mãe desistiu de tudo para seguir você. A noite do incêndio é sobre isso que eles discutem? Ela pergunta. Sua mãe, apesar do que ele fez, ela o queria de volta. Ela queria que eles fossem uma família. Por mais que me doa dizer isso, ele provavelmente era o único homem que ela realmente amava. E aí a Liz diz, e eu atirei nele? E Red responde, foi um acidente. E Liz, conte-me, eu preciso saber. E Red, sua mãe nunca mais foi a mesma depois disso. O homem que ela amava, morto pela criança que ela adorava. 2 meses depois, ela foi para Cape May e deixou suas roupas na praia, entrou no oceano e nunca mais foi vista. Então naquela noite eu matei meus pais, disse Liz. Você era criança. Nunca deveria ter havido uma arma para você pegar. Olhando para trás, não tenho certeza se eu mesmo não deveria ter criado você. Eu não quero que você olhe para trás com esse tipo de arrependimento. Outro ponto importante nesse episódio é a intenção bem-sucedida de Red devolver uma garota desaparecida de 12 anos de idade para sua mãe, que era aparentemente russa. Em troca, ela entrega para ele um arquivo da Glasnost sobre Catarina. Ao pegar esse arquivo em suas mãos, ele dá uma olhada e diz, e ainda fica pior. O que existe nesse arquivo? Não sabemos, mas é evidente. 2 pontos citados aqui têm relação um com o outro. Imagine que Red é realmente Catarina por um momento, mesmo se não concorda com essa teoria. Agora, reveja esses 2 pontos e veja se não se encaixam no contexto. Eu penso que sim, mesmo sem saber o que existe no arquivo. Agora um comentário que surgiu de uma sugestão de Inês Linhares, numa outra parte dessa série. No episódio The Endling, da quinta temporada número 4, uma terrorista procura salvar seu filho de uma doença no coração. Ao encontrá-la, Red demonstra uma grande empatia com ela quando diz: existe uma força no universo mais poderosa do que o amor de uma mãe pelo seu filho? Depois do desfecho do caso, a terrorista se mata para que seu coração seja transplantado para seu filho. O Red diz para Liz: nessa mesma circunstância, eu gostaria de pensar que eu teria a coragem dela. Eu sei que iria querer ter. Interessante, né? Bastante maternal isso. Uma curiosidade. Em inglês, o apelido Red é originalmente dado a pessoas ruivas. E a gente sabe que Catarina era ruiva. No episódio Anslo Garrick, 9 da primeira temporada, Wesley está ferido com Reddington. Wesley diz, então o que é isso, a lista negra? Vingança? E Red responde, vingança é muito fácil e acaba rapidamente. Eu esperaria mais do que isso. Wesley diz que eles não vão sobreviver ao que estão passando, mas Red cita alguns motivos para querer sair dali. Várias coisas que quer fazer ainda na vida. Entre elas, ele diz, eu quero o calor de uma mulher em lençóis macios. O que Red quis dizer com isso? Estar com uma mulher ou se sentir como uma mulher? E acima de tudo, mais do que isso, eu quero dormir, ele diz. Eu quero dormir como dormia quando eu era um garoto. Apenas uma vez. Já na segunda parte de Anslo Garrick, episódio 10 da primeira temporada, Cooper disse, ele estava lá. Testes de laboratório confirmam que o sangue da cena era de Reddington. E sim, é estranho que eles tivessem informações de sangue do nosso Red, mas não tivesse um teste de DNA. Isso só aconteceu quando testaram o sangue da camisa do verdadeiro Reddington anos antes. Acho que o que foi dito do sangue está muito claro. No final desse episódio, Liz pergunta pro Red, você é meu pai? Ele demora a responder e diz,
Não, aquele período de silêncio, aquele tempo de silêncio, pode dizer muito. Combina perfeitamente com a nossa hipótese que ele é a mãe. Agora sobre o episódio Bogdan Krylov, da 4ª temporada, número 19. A Tânia Soares fez um comentário numa das partes anteriores, chamou a atenção para o fato de que Liz mandou fazer o exame de DNA do copo, parte do copo. O resultado deu que Red era sua mãe. E aí o Red contratou o especialista em memória Krylov para fazê-la acreditar que rasgou sem ler. Isso faz algum sentido. Nesse episódio, Bogdan Krylov é sobre a vingança que Mr. Kaplan, e o plano dela era usar o Krylov para apagar a memória do Ressler. Quando o Krylov acaba preso, ele diz para Liz que há cerca de 2 anos ela descobriu o segredo de Red e ele contratou o Krylov para apagar isso de sua memória. Eu não sei exatamente qual foi o episódio que ela recolhe o copo para fazer o exame e o outro onde ela desiste de saber o resultado do exame. Quem souber, por favor, comente aqui embaixo. Uma outra observação, assim como no episódio Mr. Gregory DeVries, neste episódio, Mr. Kaplan também chama Red de Dearie. É uma forma não usual de alguém chamar um homem. E finalmente, para terminar, além do beijo que eu já falei, o beijo no rosto que o Red dá no Dr. Maltz no episódio General Ludd, da 1ª temporada número 8, no episódio The Freelancer, é o 2º episódio da 1ª temporada, o Red também saúda o Dembê com 2 beijinhos. Eu particularmente acho curioso. Obrigado por assistir. Tchau.